Olá, viciados em ciência, tudo bem? Eu sou Sérgio Hidalgo, engenheiro aeroespacial, e hoje vamos fazer a segunda parte de por que os aviões voam. Neste caso, neste vídeo, vamos falar sobre o que fazem as superfícies sustentadoras ou hipersustentadoras, como você quiser chamar, como os flaps. Quais tipos de flaps existem? E os slats, o que eles fazem na força de sustentação para que ela aumente? Tenho certeza de que, se você é piloto ou gosta de aviação, sabe que flaps e slats são usados na decolagem e pouso. Tenho certeza de que você já ouviu ou disse sobre energizar a camada limite. Mas o que isso significa? Bom, então vamos ver isso neste vídeo. Vou te mostrar com animações, simulações e testes em túneis de vento, tanto feitos por mim quanto pela própria National Aeronautics and Space Administration. Para explicar tudo isso, fique até o final do vídeo, vai ser incrível. Bom, a primeira coisa de tudo é que vou fazer uma simplificação. E vamos dizer que tudo o que fica na parte de trás da asa se chama flap e o que fica na frente se chama slat. Eu digo isso porque já vi algumas superfícies de sustentação exóticas, por assim dizer, que às vezes são colocadas na parte da frente e são chamadas de flap. Bom, hoje eu só quero falar dos slats típicos e dos flaps típicos, não quero entrar em nada estranho. Ou seja, ao falarmos de slat, nos referimos a isso, e ao falarmos de flap, a isso, mais ou menos. Porque um flap em um avião ultraleve não tem o mesmo formato que um flap em um avião comercial. Os flaps podem ser resumidos em 4 tipos: plain, split, fowler e slotted. Depois, por exemplo, existem variações. Por exemplo, o slotted flap pode ser duplo ou até triplo, mas a essência é que é um slotted flap. Então vamos ver um por um. O plain flap. Simplesmente o que fazem é como se cortassem a última parte do perfil e simplesmente permitissem que ela girasse. Isso faz com que o perfil tenha uma falsa aparência de que, na verdade, tem mais camber, mais curvatura do que realmente tem. E isso faz com que a força de sustentação aumente. Esse sistema é muito utilizado em aviões pequenos, como por exemplo ultraleves, mas não é utilizado em aviões comerciais como o A300 e 20 A300 e 30, ou Boeing 737, por exemplo. Depois temos o split flap, que é super famoso porque foi muito utilizado. Na verdade, é o tipo de flap que era usado durante a Segunda Guerra Mundial. É um pouco parecido com o plain flap. O que acontece é que a parte de cima você deixa sem alterar. Isso gera um pouco mais de força de resistência do que o plain flap. Mas a ideia é a mesma, dar uma falsa aparência de que o perfil tem mais curvatura do que realmente tem. Temos aqui um avião da Segunda Guerra Mundial. Aliás, estou no Museu da Royal Air Force e vou deixar o link aqui para que você possa ver o vídeo que fiz sobre esse museu. O que viemos ver hoje são os flaps. Olha, eles simplesmente fazem com que a parte de baixo desça, mas a parte de cima continue igual. E o mesmo pode ser observado no Lancaster, que é o bombardeiro por excelência que a Inglaterra, o Reino Unido, usou na Segunda Guerra Mundial. Aliás, que avião incrível. E depois temos o Fowler Flap, que é este aqui. Eu acho super interessante, porque não só aumenta um pouco a curvatura do perfil, mas como ele se move para trás, também aumenta a superfície da asa. Então, dentro da equação da força de sustentação, não está apenas mudando o coeficiente de sustentação, mas também aumentando a área. E depois temos o slotted flap, que é o que é utilizado atualmente nos aviões comerciais. Eu diria que nos aviões comerciais há uma combinação do Fowler Flap com o slotted flap. Hoje em dia, os flaps também recuam um pouco, aumentando a superfície da asa. Então, eu diria que isso é uma mistura entre os dois. Esses dois últimos têm uma mesma característica, que é permitir que o ar suba para cima. Na parte do flap, há um pequeno vão que faz com que o ar suba e entre pela parte de cima. Superfície da asa. Veja por que isso é importante. Neste artigo da National Aeronautics and Space Administration, vemos o flap usado por um Boeing 767 e, por outro lado, o flap do Boeing 727, certo? Já entendemos quais são os diferentes tipos de flaps e que eles aumentam a força de sustentação. Mas por quê? O que eles estão fazendo no ar para que a força de sustentação aumente? No vídeo anterior eu expliquei por que os aviões voam. Pode-se entender que quando você dá mais curvatura ao perfil da asa, o ar sai mais para baixo. Portanto, isso gera mais força de sustentação. Com os flaps, isso fica claro. Ao estendê-los, o ar sai mais para baixo. Como te contei no outro vídeo, isso está ligado à maior diferença de pressões.
embaixo há mais pressão e em cima a pressão diminui ainda mais. Mas tem uma coisa que é super interessante e que eu não vi em nenhum lugar na internet. Por exemplo, imagina que temos um perfil de asa se movendo para frente. Na frente haverá um ponto onde a pressão se concentra, chamado ponto de estagnação. Bom, então esse ponto na vida real é o que normalmente representamos. Com ondas típicas e efeito Doppler, quando um objeto avança, as ondas à sua frente se comprimem. Isso é justamente o ponto de estagnação. Curiosamente, ao aumentar o ângulo de ataque ou estender os flaps, isso muda, que na prática tem efeito semelhante. Nessa simulação, é possível ver o ponto de estagnação se movendo e ficando sob o perfil. Essa zona de pressão concentrada vai fazer com que assim que o ar se aproxime, ele seja empurrado para fora. Se você analisar uma partícula de ar próxima ao ponto de estagnação, verá que há mais pressão desse lado do que do outro. Assim, surge uma força que o empurra para fora devido à diferença de pressões. Sempre digo que, em fluxo subsônico, há um sinal de que vem um objeto, mas não é realmente um aviso. A zona de alta pressão se forma pelo movimento do objeto para frente e afasta o ar do caminho. Não é que haja um aviso, mas claro, isso não acontece quando o avião voa em velocidades supersônicas, porque ele se move mais rápido do que as próprias ondas. Portanto, esse gradiente de pressão não pode se formar e o ar realmente colidiria com o objeto. Curiosamente, ao estender o flap e o ponto de estagnação, ele entra um pouco por baixo. As trajetórias que o ar está tomando mudam radicalmente. Por exemplo, vemos esse experimento da National Aeronautics and Space Administration realizado em túnel de vento, que quando eles começam a mover o flap, a trajetória do ar. O ar, que ainda não chegou à asa, muda de direção e isso acontece porque toda a distribuição de pressões ao redor da asa está mudando. Mas realmente, quanto aumenta a força de sustentação ao usar os flaps? Por exemplo, podemos ver isso com este estudo que a National Aeronautics and Space Administration fez há muitos anos, já que eles compararam o comportamento de um perfil com flaps e sem flaps. Ao analisar a curva do coeficiente de sustentação versus ângulo de ataque, vemos que com flaps o coeficiente de sustentação sobe bastante, mas o stall ocorre antes, em um ângulo mais baixo. E é aí que entram em cena os slats, que mais ou menos vão alongar a curva dessa forma. Isso vai permitir que o perfil use flaps, aumentando a força de sustentação e, ao usar os slats, você aumenta um pouco mais a força de sustentação e ainda faz com que o stall aconteça mais tarde. Por quê? Bom, é por aquilo que normalmente se diz de que a camada limite é energizada, mas o que isso realmente significa? Como falei no vídeo anterior, se você dá muito ângulo de ataque para uma asa, o ar na parte de cima se desprende. Isso todo mundo sabe. Mas a razão pela qual o ar se desprende é porque ele está perdendo velocidade. Chega um ponto em que ele perde muita velocidade, não consegue mais se manter grudado e se solta. Mas os slats fazem com que, ao se deslocarem um pouco para frente, se você reparar, eles têm formato de perfil de asa, pois ao avançar aproveitam o ângulo criado pelo slat, esse pequeno perfil de asa. Então o ar que na parte de baixo tem muita pressão, de repente encontra uma abertura por onde pode subir. Ao passar da área de maior pressão, embaixo do perfil, para a de menor pressão em cima, o que o ar vai fazer é perder essa pressão e ganhar velocidade. Portanto, ele chega à parte de cima muito rápido e o que se consegue é dar essa velocidade extra ao ar, para que ele alcance mais longe no topo do perfil sem se desprender. Isso é exatamente o mesmo que acontece nos flaps com fenda, que tem uma pequena distância em relação à asa, portanto, há um buraco. O ar passa da parte de baixo da asa, onde há mais pressão, para a parte de cima de menor pressão. Portanto, ao subir para cima, ele perde pressão e ganha velocidade, e ao ganhar velocidade vai conseguir se manter aderido na parte final da asa. Neste vídeo, vemos como o slat mantém o ar aderido na parte superior dianteira, porque quando fecham esse espaço entre o slat e a asa, o ar se desprende totalmente. Tenho alguns vídeos de quando fiz o túnel de vento com meus amigos na universidade há cerca de 1 ano. E testamos fazer uma asa com um split flap e olha, dá para ver como ao aumentar a pressão na parte de baixo por causa de abaixar o flap, o ar que inicialmente passava por baixo da asa de repente sobe e muda de trajetória.
Então, para deixar claro, os dois últimos tipos de flap, slotted flap e Fowler flap, eles vão aumentar a força de sustentação, claro, porque são flaps, mas também vão fazer com que o stall aconteça mais tarde, porque estão energizando a camada limite acima do perfil perfeito. Assim como os slats, no entanto, os dois primeiros tipos de flap, o flap simples e o flap dividido, não vão fazer com que o stall aconteça mais tarde. Na verdade, é o contrário, você entra em stall antes, mas gera mais sustentação. Nem tudo é positivo com flaps e slats, já que só te expliquei aqui. Aumenta a força de sustentação, o que é bom, mas não porque também vai fazer com que aumente muito a força de resistência, o arrasto. Além disso, você aumenta o peso do avião, o que parece pouco, mas é essencial sempre reduzir ao máximo. Se lembra do vídeo em que falei sobre os vórtices dos aviões? Deixo ele aqui no canto. Era muito importante manter mais ou menos controlado o coeficiente de sustentação, porque ele vai te dar mais sustentação, mas também vai te dar mais força de resistência. Da mesma forma que os vórtices, porque quanto maior fosse o coeficiente de sustentação, maiores seriam os vórtices, ou seja, maior vai ser a intensidade dos vórtices. Por exemplo, como você pode ver nesta imagem, temos um avião que está utilizando os flaps e a condensação na ponta da asa. Não está sendo gerada na ponta da asa. Veja, a redundância ela está sendo gerada quando termina o flap, porque é aí que está sendo gerada a maior diferença de pressões entre a parte de cima e a parte de baixo. Geralmente são usados apenas na decolagem e pouso, quando se precisa de mais sustentação. Em velocidade de cruzeiro, os slats e os flaps são recolhidos para que a força de resistência seja reduzida e, consequentemente, o consumo também diminua. Bem, Yonk da ciência, se você gostou deste vídeo, já sabe, deixa um like, compartilha com seus amigos e me deixa aí embaixo mais sugestões para futuros vídeos. Já sabe, se quiser entrar em contato comigo, pode fazer isso pelo Instagram ou pelo LinkedIn. Inscreva-se neste canal e depois pode assistir a este vídeo aqui. Já sabe, Yonk, sempre acima de tudo. Ciência Blue.